Graça e a paz de Cristo, povo querido, povo abençoado. Agora vocês vão acompanhar o começo de tudo para a glória de Deus, amém? Estamos aqui diante, da mãe Suelen, pai Edu na fé, são meus pais espirituais, é um casal abençoado da parte de Deus, aonde tiveram, aí meu irmãozinho na fé, tinha um irmão também, o Eduardo Júnior, glória a Jesus, Dá oi para ele, Eduardo Júnior. Pronto, glória a Deus. Meus amados irmãos, esse casal aqui é um casal abençoado da presença de Deus, aonde eles tiveram dor de cabeça comigo, sem eu ter nenhum laço sanguíneo, mas por serem espirituais e olhar com o olhar espiritual e com o amor de Cristo para minha vida, ciente de que eu também era uma alma preciosa para Jesus, eles estiveram dispostos a lutar e a não desistir de mim. Não foi uma, não foi duas, mas algumas vezes que eu fugi da presença de Deus e também de perto deles para andar segundo a carne, não segundo o Espírito. Mas eu louvo a Deus que sempre eu pude encontrar e voltar e a porta aberta e os braços abertos para me ajudar. Chegou um certo momento onde a minha mãe, ela colocou um basta, não. Parou por causa que já estava demais o negócio. Eu lembro que a última vez que eu fui, eles me resgataram na rodoviária, já era 3 da madrugada, gente. Quantos anos o Leilo tinha nessa época, será? Acho que tinha 7. Era 6 para 7 anos. Mas eles foram de madrugada me resgatar, não brigaram, não jogaram na minha cara, ao contrário, me abraçaram, me deram roupa limpa, lugar para tomar banho, dormida, alimento. E no outro dia foram conversar para fazer eu enxergar que eu estava no caminho do erro. E eu precisava ir para o caminho da vida verdadeira. E foi aonde eles saíram para comprar uma sandália. Quando voltaram, eu já tinha pegado a sandália delas e fugido. E quando a minha mãe sabia a notícia, cadê o mais? Já estava em outro estado, já estava por rumo de São Paulo, já estava para lá. Mas eu louvo a Deus e hoje em dia tenho certeza que para eles dois é motivo de alegria poder ver eu hoje perseverante na presença de Deus. Eu não vou falar muito nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero dar espaço somente para eles falar. Eu quero começar com a mãe Sueli, depois dela Edu vai falar, mas eu quero que vocês transmitem aqui para o povo como foi a experiência de vocês em lidar comigo, vivendo na homossexualidade, no mundo das drogas, na mendigagem, e assim vocês abrindo não somente os braços de vocês, mas a porta da casa de vocês para querer me ajudar. Como foi essa experiência? Bem, começando pela mãe Sueli, depois finalizamos com o Eduardo. Muito bem. Amém. É bem difícil, até mesmo porque você era um estranho para nós, E muitas pessoas diziam que eu era louca de eu fazer isso em te aceitar, mas em tudo nós fomos sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu orei a Deus desde quando eu te conheci no Tempo Sede, naquele dia que você aceitou Jesus ali. E Deus me deu um amor por você de um filho. E a partir dali eu comecei a orar em prol disso, desse amor, Então, o amor, como ele é um amor que tudo suporta, O amor de Cristo verdadeiro é o amor que tudo nele suporta. Então, eu te olhei já vendo um futuro na frente, já te projetando como um homem de Deus, porque Deus, ele não escolhe as pessoas, Deus, ele dá ferramentas, mas você que decide se você quer seguir a Cristo ou não. Então, assim, eu queria só deixar uma passagem aqui, que é a que eu tomo para minha vida toda, que se encontra em Romanos, 8, a partir do 31, que diz assim: o que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? E a resposta que eu encontrei em Cristo foi essa, que diz assim:
Que quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, a perseguição ou a fome, a nudez ou o perigo, ou a espada? Por causa de ti, somos mortos todos os dias. Somos considerados como ovelha para o matadouro. E é a passagem que eu guardo no meu coração, porque estou convencida de que nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas dos porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura será capaz de nos separar do amor de Cristo, que está, de amor de Deus, de que está em Cristo nosso Senhor. Então foi através desse amor que Ele me ensinou que eu decidi fazer na sua vida, Ele ajudar, Ele ensinar e ser paciente. Você foi a minha fórmula química para aprender sobre a paciência. E todas as vezes que você saía da presença, você se desviava, você ficava na vida louca, desaparecida, eu continuava orando, Senhor, eu vou continuar amando da mesma forma. É difícil? É. Eu vejo muitas mães, muitas tias, pais no desespero por causa da vida da droga, da homossexualidade, da prostituição. Mas não perco a fé nem a esperança. Que vocês possam ter esse amor que Jesus me ensinou, que é difícil, mas não é impossível. Porque Ele sempre disse que as coisas da vida são difíceis, mas não são impossíveis. E eu consegui provar que realmente não é impossível. Hoje sou muito grata a Deus, porque hoje você é um homem de Deus, um homem que leva a palavra do Senhor. Me alegro muito, sim. Continuo orando pela sua vida. E outras pessoas também que Deus já colocou na nossa vida, no nosso caminho, que estão seguindo também. Alguns ainda não, mas a gente continua com amor, com sabedoria, principalmente o amor e nada de julgamento, porque não somos juízes para julgar, né? Então, cada um tem o seu lado positivo e cada um tem o seu lado de dificuldade. Que nós possamos trabalhar nas dificuldades sem julgamento. Porque o nosso Jesus, ele sim, um dia será o juiz perfeito que virá julgar a todos nós. Então, nós somos apenas instrumentos para ajudar e fazer a obra dele aqui nessa terra. Amém. Amém, Jesus. Eduardo. Olá, é você. Tem vezes que é difícil, né, a gente aceitar pessoas assim que não conhece bastante, não tem aquele conhecimento. As pessoas que a gente já conhece, algumas vezes já tem dificuldade. Imagina uma pessoa que a gente está vendo pela primeira vez, que não sabe de onde é que veio. Mas eu não sei explicar, mas é coisa que Deus coloca na nossa vida. A gente já sempre foi assim, aberto às pessoas. A minha esposa, ela sempre ajudou, sempre fez questão de ajudar. Ela teve um período que ela não tinha hora. Qualquer hora que precisavam, ligavam para ela, seja de dia, de noite, de madrugada. Às vezes a gente dormindo, tocava o telefone, era alguém precisando. Só que teve um momento em que, eu sempre falo, né, que ela começou a sofrer junto com as pessoas. Foi aí que eu falei para ela, assim não. Você tem que aprender a separar o que é seu sofrimento e o que é o sofrimento do outro. Compartilhar, dar ajuda é uma coisa, agora sofrer com a pessoa é bem diferente. Eu vi que teve um período que ela estava sofrendo mesmo, junto com as pessoas. Mas aí, graças a Deus, a gente sempre conversou bastante, ela parou, pensou e ela nunca deixou de ajudar. Mas ela parou de sofrer do jeito que ela estava sofrendo. E com o Mike também era a mesma coisa, né? Toda vez que ele sumia, né, desaparecia, ela sofria muito, mas ela nunca desistiu de estar orando por ele, de estar clamando a Deus por ele. E a gente sentia, né, que, de certa forma, ele era uma pessoa que também estava lutando. Quer dizer, nós fizemos a nossa parte, mas só dependeu dele. Toda a decisão de voltar foi dele. É claro que a gente ajudou, a gente estava sempre de braços abertos. Lembrando que dessa vez que ele falou, 3 horas da madrugada, né? Tocou o telefone, ela atendeu, viu que era ele. E como sempre,
nós conversamos e falamos, né? Nós temos que ir lá. E sempre, não cortando aqui, mas só para ressaltar uma coisa, toda vez que eu ligava, assim, na época dos orelhão, né? Toda vez que eu ligava sempre, ela sempre ia cobrar, e aí ela já sabia que era eu. Então, automaticamente, ela retornava, eu já sabia que ela ia retornar a ligação. E aí, uma coisa muito importante que eu aprendi, a minha mãe, ela nunca fez nada sem antes conversar com seu esposo. Então, toda vez que eu colocava algum assunto, primeiro ela deixava bem claro, eu preciso primeiro conversar com o Eduardo. Então, todas as vezes eu louvo a Deus por causa que verdadeiramente eu vejo a obra de Deus no casal como uma só carne, porque eles tomavam a decisão juntos. Então vamos conversar, deixa eu falar com ele, depois vamos ver o que vai dizer, aí eu te retorno, te posiciono. Então isso foi muito importante. E aí chegou nessa vez aí, foi aonde eu liguei pela madrugada e ela retornou. E aí conta, Eduardo, como que foi. A gente estava ali, né? Sabia que você precisava da força, de ajuda. E o que a gente sempre fazia? A gente conversava junto, tomava a decisão junto e fomos lá, né? A gente não sabia o que nós íamos encontrar, né? Mas a gente ia com... o nosso, como ele falou, nosso filho era pequeno também, mas tinha uma moça que morava com a gente e a gente foi com segurança, né? Lembrando sobre essa questão de tomar decisão, muitas vezes também, eu vou contar a história de um rapaz. Eu viajava muito, fazia entregas de uma cidade para outra, e no caminho eu encontrei um rapaz que estava caminhando na beira da estrada e vinha chuva. Então assim, eu fiquei pensando, ele vai tomar muita chuva, eu não sei quem é também, e resolvi parar. Pelo menos para dar carona para ele até a cidade mais próxima, porque ele estava longe de qualquer cidade. Mas durante o trajeto, eu conversei com ele e vi que era uma pessoa que estava perdida, assim, de certa forma perdida, porque ele queria fazer uma viagem de Belém ao Rio de Janeiro andando, se fosse preciso, né? Mas assim, eu senti que eu deveria levar ele para casa para ajudar ele, de certa forma, a chegar no destino dele. Mas antes disso, eu só pude fazer isso depois que eu falei com ela. E foi num momento em que ela não estava podendo falar, né? Você lembra disso? Sim. Aí eu só falei, peraí que eu vou orar a Deus rapidinho. E aí eu orei e o Senhor me tocou para ajudar, porque era um servo dele. Eu não sabia quem era, nem cor, nem nada, nem raça. Eu só sabia que era um servo do Senhor. E eu falei assim, amor, traz ele e vai aqui para casa e a gente resolve o que faz depois. E assim a gente ajudou o José, né? José. Que ele era venezuelano. Venezuelano. Era uma pessoa tão humilde assim, que ele fez uma viagem de Manaus a Belém num barco e falou assim, o meu dinheiro deve ter caído. Eu falei assim, o teu dinheiro não caiu, foi roubado. Porque nos barcos assim, tem que ter muito cuidado, que as pessoas, elas roubam mesmo. E ele não chegou a falar em roubar, ele disse assim, eu perdi. Eu falei assim, você não perdeu. Mas assim, e ele precisava desse dinheiro para chegar no Rio de Janeiro. Como ele não tinha, ele tomou a decisão de ir a pé. E ele retornou para Belém. De lá nós tomamos providência e conseguimos que ele viajasse. E detalhe, ele era cristão. Era cristão. E ele tinha feito uma oração, porque ele já não aguentava mais ficar esperando carona e ninguém parava. E ele disse, fez uma oração simples e humilde, Senhor, que seja alguém que seja cristiano, que seja cristão, né? E aí, porque eu preciso dessa ajuda. E o Eduardo sentiu, no Espírito Santo tocou nele, de parar. E assim ele parou e nós podemos ajudar mais outra alma, né? Eu queria só falar mais de um caso, né, com relação ao Mike, né? O Mike, ele já tinha tomado a decisão de realmente deixar toda aquela vida errada para trás, mas só que no local onde ele estava,
ele não sentiu que ia ter o apoio necessário. Foi então que ele pediu, começou com a minha esposa, para que ele, se ele pudesse ficar em casa mais uma vez, Terminar né? o tratamento Terminar dele o em casa. tratamento dele em casa. Ela veio falar comigo e o que foi que eu respondi? Meu amor, se nós não dermos essa oportunidade para ele, ele vai poder dizer assim, não tive apoio. Então, assim, para que não tivéssemos esse peso também na consciência, né, de dizer assim, poxa, alguém se perdeu e eu deixei por falta de confiar e deixar na nossa casa. E foi aí que ele foi para casa e dessa vez ele finalmente ele se afirmou no Está até Senhor. hoje para a honra e glória do Senhor. E querendo teimar ainda, né? Querendo andar segundo a carne, querendo fazer as coisas no meu tempo, na minha hora. É muito gratificante nós poder estar aqui nesse vídeo aqui. E assim vai trazendo uns flashes na nossa memória. E eu louvo a Deus muito, né? Por causa que eu pude ver assim, o agir de Deus através desse casal, aonde eles foram em certos lugares que eles jamais iriam ali, porque não tinha um motivo, digamos assim, no meio da família deles que tivesse alguém lá. Então, assim, que nem lá praticamente na Cracolândia de Belém. Eles foram lá no São Brás, que é um lugar onde é entregue à noite só usuários de droga. E aí nessa época eu estava na abstinência nesse dia, eu fui jogado para fora da rodoviária por estar pedindo porque eu queria usar. E foi aonde ali, no meio desse desespero que me jogaram, foi que eu liguei para ela. A minha intenção, na verdade, era querer fazer com que o cara que me jogasse viesse pagar, né? O intuito não era nem pedido de socorro, mas Deus tem uma forma de trabalhar. Era vingança, né? Eu queria que eles vissem ali que eu não era um ninguém, um nada, mesmo sendo da forma que eu tava, né? Mas eu queria mostrar que tinha alguém ali por mim, que eu tinha essa certeza dentro de mim. E aí foi aonde eu recorri. E assim, eu pude ver que eles, de dentro na época eu tava com 27 anos de idade. Entendeu? Um marmanjo praticamente. Mas eles não olharam se eu era um travesti, se eu era um drogado, se eu era um mendigo, se eu já era um marmanjão. Não, eles olharam para mim com o amor de Cristo. E saíram da casa deles, do conforto deles, para ir lá na madrugada, por amor a uma alma, por amor a Cristo. E estenderam a mão, me abraçaram e me ajudaram. Quantas e quantas vezes a mãe Sueli foi dentro de centro de recuperação, por amor a mim também, né? E por amor ao Evangelho. Quantas e quantas vezes ela abriu a porta da casa dela para me colocar lá dentro, me deu ajuda. Quantas e quantas vezes eles tiraram do bolso dele para me vestir, para me alimentar. Então assim, eu pude ver uma preocupação e um amor não somente de palavras, mas de prática. E nunca desistindo, nunca desacreditando. Então, eu louvo a Deus que eu nunca o decepcionei eles, roubando dentro da casa deles, desrespeitando ele na casa deles. Eu pude ter um sentimento de gratidão e saber respeitar. A mãe Sueli mesmo, ela é uma pessoa bem sincera com a atitude e com as palavras dela. A hora de dar carinho, a hora de amar, a hora de exortar, a hora de puxar a orelha, ela é bem verdadeira. Entendeu? Para confrontar a pessoa. E esse é o verdadeiro amor, entendeu? Da pessoas que vai e confronta com a verdade. Da mesma forma também o Eduardo. E uma coisa que eu aprendi dentro da casa deles ali. Eu aprendi a ser filho. Eu aprendi como ser um esposo, por causa que eu tive um exemplo. Eduardo, desde a vez que eu pisei o pé no meio dessa família, desde esse lá, eu pude ver ele aonde é um camarada que sempre, meio às vezes, meio cansaço do trabalho do dia a dia dele, mas sempre chegou ali e ajudando dentro de casa, a mãe Sueli, dando apoio naquilo que ele podia fazer. Nem tanto ele faz feijão, não é igual o meu feijão, mas ele mas eu pude ver ali um pessoal onde eu peguei inspiração para minha vida sobre que tipo de esposa eu vou querer ser para minha esposa, tá entendendo? O meu papel que eu tenho que ser. E sobre o momento certo, como falar, o momento certo de dialogar, como criar a criação do Eduardo Júnior aqui, sempre ali, eles em conjunto, se alinhando, um falando, não é assim que você tem que ser, você tem que melhorar isso aqui.
Então, eu tive aprendizado. Eu, que nem eu falei, enquanto eu tiver fôlego de vida nessa terra, eles são minha família. Eu faço parte dessa família, eu sou muito grato a Deus por a vida deles. Então, assim, eu pude fazer parte da vida do Eduardo também, não somente ali dentro do lar, mas também na vida profissional dele, trabalhei junto com ele. E vi que não foi fácil, entendeu? A peleja, o trabalho, às vezes estavam bem, às vezes estavam numa situação não muito boa, mas nunca foi motivo de dizer, não dá. Nós não podemos fazer nada. Dessa vez está difícil. Nunca tiveram desculpa. O pouco que sempre tiveram, mas estavam dispostos a compartilhar com o amor de Cristo na vida deles. Mais alguma coisa a relatar? E já que tu falaste sobre a questão de confiança, uma coisa que a gente sempre conversou, a gente sempre admirou. Mike, ele nunca mexeu numa coisa em casa sem falar Pedir conosco antes. autorização, É. né? A gente podia ter dinheiro lá, ele nunca ousou em mexer. E mesmo que a gente pedisse ele para sair para comprar alguma coisa, nós nunca tivemos a preocupação, o medo dele pegar o dinheiro e usar em benefício próprio. Ele sempre levou e trouxe de volta. E assim, a gente sempre tinha essa segurança de que era uma pessoa muito respeitosa nesse sentido. Sim. E nas orações também, que quando eu comecei com ele, que ele pediu para ficar em casa, a minha oração era sempre assim: Senhor, meu filho Mike está diante de ti. Se for para ele voltar nessa vida, que tu leve, que eu quero chorar a morte, mas não a sorte. E ele às vezes ficava impactado. Eu falei, filho, tem que saber como orar. Porque se for para você se perder, eu não quero chorar a perda. Eu prefiro chorar a sua morte, mas com salvação em Cristo, do que a sua condenação ao inferno. Então a gente orava muito assim, fazia muitas orações, momentos devocional em casa, né, em família, porque isso é muito importante. E o abraçar, o dizer que ama, o dizer que está ali para cuidar e demonstrar, não só de palavras, mas nas atitudes também, né? É muito importante também assim poder ver. Eu vejo o amor de Deus, entendeu? Na vida da mãe Sueli também, aonde logo no começo, porque isso aqui eu não tiro a razão dos familiares, né? É uma pessoa que estava naquela vida sobrecarregado das trevas. A situação que vocês já viram meu antes, que eu me encontrava. Então assim, mas ela, olhando com olhar espiritual, ela teve que ouvir muitas coisas dos parentes, da família. Ela nunca abriu mão. Eu me lembro que, com toda a confiança em Deus, né? Eu lembro que ela estava passando por uma fase, que eu acredito que não estava sendo uma fase muito fácil, onde eles estavam morando lá na casa da tia Rose, que hoje também a tia Rose tem um grande amor pela minha vida, pela glória de Deus, e eles estavam morando lá. E a casa que eles moravam estava fechada, estava menos com as coisas deles guardadas. E quando eu precisei, que eu voltei novamente, saí de um centro de recuperação, aí não tinha como me levar junto com eles para casa da mãe dela, né? Mas ela me deu a chave da casa para ficar lá na casa dela, aonde lá tinha todo o material dela de roupa. Ela vendia roupas e estava lá, todo o material armazenado, guardado, tava as coisas deles tudinho lá. E eu fiquei lá naquela casa morando lá, no entanto que lá em Belém acontecia o Louvor Norte. E eu ali sempre ativo, né? Eu fui sair para vender água. E eu lembro que eu vendi o primeiro dia, vendi o segundo dia, vendi o terceiro dia. No quarto dia, eu acabei... Não, eu vi alguém comprando uma droga. E aquilo ficou armazenado na minha memória. E quando eu voltei, né, de noite, estava com todo o dinheiro. A minha mãe também nunca chegou ali. E quanto tu fez, o que tu fez, e nunca assim tiveram nada a respeito disso. Entendeu? E ali eu fiz uma certa quantia. E eu tava com vontade de tomar um tacacá. E nessa noite, eles estavam lá nessa casa, lá, comigo lá. E eu falei, mãe, eu vou tomar um tacacá. E aí eu saí para tomar esse tacacá, e creio que eles ficaram por lá, eu tinha uma chave, e daí eles foram para onde eles estavam, né, na casa da mãe dela. Eu só sei que nessa ida eu não tomei o tacacá.
Eu lembrei daquela situação que eu tinha, aquela cena que eu tinha visto e despertou o gatilho na vontade minha da abstinência de querer usar só uma. E eu fui usar droga. E eu me lembro que depois que eu comecei a usar, comecei a beber, aí eu me senti ali um pouco envergonhado, porque mais uma vez eu estava decepcionando, mais uma vez eu estava frustrando, e para não querer encarar eles, eu falei, eu vou embora, eu vou só lá. E eu fui lá na casa dela, eu peguei só minhas roupas, peguei meus documentos, aí eu joguei a chave para dentro, eu encostei a porta e sumi. Só que aí eu sumi, meu intuito era, vou lá, desaparecer, e aí depois eu pego, e eu pego uma passagem e vou embora. Só que as coisas nem sempre saem como a gente planeja, né? E aí eu fui embora de madrugada, fumei, só que no meio dos viciados, roubaram meus documentos, roubaram minhas roupas, acabou o dinheiro. Mala, celular, tudo. E eu acordei de madrugada, de madrugada não, acordei 11 horas da manhã, numa calçada com sol quente, descalço, sujo, e eu fui para o centro de recuperação, que foi onde eles tinham me colocado. Eu fui para o centro de recuperação lá, e lá pedi ajuda, e foi lá de lá que eu consegui entrar em contato. E aí foi decepção para ela quando ela soube que eu tinha recaído, né, nas drogas novamente. E aí, mas eu não quis ficar lá no centro. E foi aonde eu vim lá para casa dela, que foi de lá que eu fui para Tailândia, que o pastor ia me ajudar em Tailândia. E ali foi essa questão. Como que foi a notícia, mãe, quando a senhora soube da situação? A gente ficava triste, né? Mas assim, a gente sabia que ainda não estava preparado, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que lutar todos os dias, né? Até contra a nossa própria carne. E a gente via que tu ainda não obedecia, era muito difícil a obediência. O Eduardo dizia assim, amor, se não ter obediência, não adianta, o processo não vai ser fácil. Porque com obediência, sim, aí você começa a ceder e obedecer aquilo que Deus te pede, né? E aí a gente ficou bem triste, mas depois a gente voltou lá para casa, onde estava, e aí eu orava muito a Deus para saber onde tu estavas, não deixei de orar. E certo dia Deus me mostrou você em sonho, vindo pedir ajuda, resgate. E aí eu dizia assim, eu sei que ele tá aí, o Eduardo perguntou, tem notícia? Eu falei, não, só sei que ele já foi para Tailândia, de lá já desapareceu. Aí eu disse, mas eu sei que ele está bem, ele está vivo, porque Deus me mostrou e ele vai voltar. Não sei quando, mas ele vai voltar. A certeza eu tinha, né? Eu fui parar em São Paulo dessa ida, e aí foi depois que eu voltei de São Paulo, aí eu fui para o centro, e aí depois que eu estava bem, em São Paulo, eu comecei a receber o Bolsa Família, me lembro benzinho. E aí foi que eu voltei, aí fui ter recuperação com o pastor Dileno, aí de lá fiquei um mês lá já. Aí eu saí o primeiro mês para receber, só que eu saí com a esposa do pastor Dileno para receber. No segundo mês eu já saí sozinho para receber, só que antes de eu receber, eu fui na casa da mãe Sueli, passei um dia, dormi lá, e eu me lembro que ali ela foi, me abençoou, ela me deu até um celular, lembra o celular que a senhora me deu? Me deu até um celular ali, e depois de lá foi que eu fui, passei uma semana com eles, e aí eu fui receber o dinheiro. E nesse receber R$70, gente, R$70, quando eu peguei na cédula, desengatilhou logo a vontade de tomar uma cerveja. E aí da cerveja acabou que eu fui, já fui pra droga, aí lá foi o celular que ela me deu, lá foi tudo que ela me deu, e aí eu fiquei jogado, e foi daí que eu fiquei jogado pelas ruas ali em Belém. Foi dessa vez que eu fiquei jogado pelas ruas, ainda fiquei 2 anos jogado por ali. E assim, a minha mãe com o Eduardo, eles lutaram comigo desde 2011 até 2015. Foi luta que eles tiveram comigo, nesse vai e vem, nesse será que tá vivo, será que tá morto. E assim, uma coisa assim que eu sou muito grata a Deus, é que nunca, meus irmãos, nunca as portas se fecharam para mim, nunca eu cheguei na casa deles, eles estavam com a cara feia, eles me receberam ali, me constrangido, para que eu não me sentisse bem à vontade. Eu vestido de mulher, eu drogado, eu sujo, eu limpo. Mas toda vez que eu cheguei na porta da casa deles, era o mesmo amor,
era o mesmo carinho, era a mesma recepção. Então ali isso ali foi muito motivador para mim e aonde sempre houve uma esperança, entendeu? De eu me sentir amado, de eu aprender a me amar. E foi até onde, meio altos e baixos, foi aonde aconteceu na minha vida. É verdadeiramente o que está escrito em Lucas 15. Aquele filho pródigo chegou a um certo momento, almejando comer aquelas bolotas dos porcos, ele caiu em si. E quando eu caí em si, eu não procurei eles, eu procurei primeiro ajuda. Depois que eu procurei ajuda, aí foi depois que eu vim procurar eles. E foi aonde o pastor lá já estava desacreditado de mim. E aí ele pegou e falou bem assim, não, hoje não dá para você vir, você vai vir só tal dia. E aí foi onde eu mais uma vez entrei em contato com eles. Eu falei, mãe, o pastor Diego não quer me receber lá, só que ele não vai me receber hoje, tem que esperar uns 3 dias ainda. E aí foi onde a minha mãe pegou, conversou novamente com o Eduardo, me recebeu na casa dele. Passei acho que uns 3 dias na casa deles e depois eles foram, me levaram no centro de recuperação, compraram uma roupa, material de higiene para mim. Foram lá, levaram uma cesta básica para o projeto, onde eu ia ficar. E mais uma vez se disponibilizaram a lutar junto comigo e por mim. E foram lá, me deixaram lá. E foi nessa época que, com 1 mês e meio, mas eu já estava determinado ali mesmo, buscando a Cristo. E foi aonde não dava para me ficar mais naquele lugar. E foi aonde eu peguei e foi aonde eu peguei e entrei em contato com ela. Eu falei, mãe, eu vou sair do projeto. Só que eu vou sair do projeto e eu não quero voltar para aquela vida mais. E foi aonde eu pedi para ela para terminar o tratamento na residência dela. E foi onde eles entraram mais uma vez em concordância e deram a oportunidade. E quando eu cheguei na casa deles, a situação ela era... Já cheguei debaixo de regras, como se estivesse no projeto, né? Você não vai ter voltinha, você não vai para nenhum canto, não vai vender nada. É casa, igreja, igreja, casa. Entendeu? Essa é a regra. Foi aonde eu me empenhei muito na oração do meio-dia. Estava constante na oração do meio-dia, aonde foi muito bom para mim o começo. E nessa vez também a minha mãe deixou também um pouquinho na prova. As roupas, sempre eles pegavam, eles compravam as coisas para mim. Mas dessa vez eu vivi só de doação. Só o que vinha. E eu comecei a ganhar, era calça usada, era roupa usada. Mas aí eu louvo a Deus que foi aonde eu perseverei e continuei a caminhada. E foi aonde passou-se o tempo e eu lembro que aí ela começou a afrouxar a corda aos pouquinhos. Para ir na praia. Eu lembro que eu queria ir vender água e ela falou, não era vender bombom. Ela falou, não, você não vai vender bombom. Tá passando fome? Eu falei, não, então pronto, não vai vender bombom. Aí foi na outra vez que ela pegou, depois passou mais um tempo e ela disse, eu queria vender água. Aí eu pedi para ela me vender água. Ela falou, Mike, não. Se tu mais uma vez vier me incomodar, eu vou abrir mão de ti de vez. Aí foi aonde eu peguei, só que ali a intenção minha era por causa que eu não queria estar dando despesa e ali não poder contribuir de alguma forma. E foi aonde eu clarei minha mente, eu falei, já sei, para eu não me sentir incomodando, vou trabalhar com o Eduardo, né? Vou ajudar ele no horário de trabalho dele e ali eu vou poder me sentir mais à vontade. E glória a Deus que foi muito aprendizado, tá junto com ele também, né, ali, onde o Eduardo sempre ali, muito mente, sempre conversando ali, sempre. Eu lembro que uma vez que eu conversei com ele, não sei se o Eduardo se lembra, que eu tinha vergonha de mostrar para os outros que eu estava em Cristo. Por eu ser travesti no passado e agora não ser mais. E aí quando alguém vinha que era conhecido meu, eu me escondia. E eu falei, Eduardo, quando as pessoas vêm, eu me escondo deles, porque eu não quero mostrar para eles que eu não sou mais travesti. Eu estou fazendo certo ou errado? E ele falou, tu está fazendo errado. Aí eu falei, por quê? Ele falou, tu acha que tu fez a escolha certa? Eu falei, o que eu fiz? Ele falou, não, tu não fez a escolha certa. Eu falei, eu fiz sim. Ele falou, Mike, quando a gente faz a escolha certa, nós queremos que todo mundo saiba. Agora, quando a gente faz uma escolha errada, a gente quer esconder dos outros. Aí a minha mente abriu
E eu fui pedir perdão para Deus. Eu falei, Deus, eu não estou preparado para ir até eles. Mas o que o Senhor colocar perto de mim, eu vou falar do teu amor. Vou falar do teu nome, do que o Senhor está fazendo na minha vida. E ali foi muito bom. Então o tempo que eu convivi com eles foi muito aprendizado. E eu louvo a Deus que eu posso dizer, eu sou fruto desse casal. E assim, eu já falei uma vez no culto, e eu falo aqui, Eduardo e a mãe Suelen, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. E hoje eu sei que a caminhada nunca é fácil para nenhum de nós, em meio altos e baixos, mas primeiro é Deus. E depois jamais eu quero poder decepcionar vocês como meus pais na fé. Então, quando eu olho para a dificuldade, quando eu olho para o desânimo, quando eu olho para aquilo muito difícil, eu vejo o que vocês suportaram, o que vocês enfrentaram, o que vocês se disponibilizaram a fazer por amor a mim, em Cristo Jesus. E eu ganho fortalecimento e eu dou mais um passo para Cristo. Então eu vou, enquanto tiver com fogo de Deus, sou eternamente grato. E eu quero que vocês saibam que enquanto eu tiver com fogo de vida nessa terra, eu faço parte da família de vocês. Amém. 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 Sérgio, fala mais alguma coisa? Não, sou grata mesmo a Deus, né? E que as pessoas cada vez mais possam levar esse amor verdadeiro, que é difícil, irmãos, é difícil, mas não é impossível. Né? O nosso Jesus mesmo fala que é muito difícil, porém não é impossível, porque ele venceu. E nós somos capazes de vencer também, né? Então, que fica o recado para pais, mães, parentes de pessoas que estão desenganadas, tanto da saúde, desenganado da medicina, desenganado das drogas, ainda há fôlego de vida, ainda há esperança. Então, lute com gratidão, aprenda a passar dificuldade com alegria em Cristo, porque a Bíblia toda, do início ao fim, todos aqueles que passaram as lutas, porém, fizeram diferente, adoraram o Senhor na tribulação, na dificuldade, eles foram mais do que vencedores. E a gente não é diferente deles. Basta a gente querer e acreditar. Como diz ali na palavra que eu li em Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo a não ser nós mesmos, né? Então, que fica essa reflexão. E mais uma coisa importante, por dar aqui finalizar pra gente, é também, meus amados irmãos, na casa da mãe Sueli com o Eduardo, eu conquistei as coisas ali junto deles, principalmente a confiança. Então chegou momentos onde a mãe precisava se ausentar também às vezes, e o Eduardo Júnior aí, como vocês viram, né, ele sempre ficou aos meus cuidados, muitas das vezes, e até hoje o Eduardo Júnior tem um carinho muito grande, não só o Eduardo, como isso, até o Eduardo Júnior tem um carinho muito grande por mim, gosta muito da minha pessoa. E também eu lembro que eu nunca fui aquela pessoa de me sentir estranha na casa deles, porque eles não estão em casa, aí eu saí e eu chegar ter ficado lá de fora esperando. Eu lembro que eles pegavam, cada um tinha cópia da chave da casa, até mesmo eu. Tinha minha própria chave, se caso acontecesse de eu sair e chegar e não ter nenhum deles, mas eu não precisava ficar na rua, ficar esperando a hora que eles iam chegar. Eu tinha acesso para entrar e para sair da residência deles, tudo foi conquistado. Então, assim, foi muito gratificante, muito aprendizado. E o que eu aprendi juntamente com eles, eu tenho feito com outras vidas. É por isso que eu procuro praticar esse amor com outras pessoas, às vezes, aonde... E tem o caso que eu não fiz com eles, já fizeram comigo, né? Me roubaram, me enganaram, mas inspiração eu ganhei da parte deles em praticar o amor, em fazer a minha parte, em saber que eu não estou com a consciência que o Eduardo falou pesada, eu não fiz nada, eu não estendi a mão, eu não ajudei. A minha parte eu fiz, de mim não vai ser cobrado nada. A minha parte eu tenho feito, hoje em dia auxilio, eu sou o vice-presidente de um centro de recuperação lá em Belém. Eu ajudo aquelas vidas, aquelas almas, aqueles que querem, amém, aqueles que não querem, tem uns que vão, tem uns que voltam, tem uns que pedem para voltar. E eu não fui diferente. Infelizmente, o fato de eu colher o que eu plantei lá atrás também, né? Sim. E eu estou passando por essa experiência hoje em dia também, porque eu causei isso e hoje eu estou vendo alguém causar comigo também. Mas a experiência, o importante é não desistir de uma alma, é continuar fazendo a tua parte por amor em Cristo Jesus, amém? Eu quero também que Eduardo possa concretizar aí, falando mais alguma coisa e deixando uma palavra aí de incentivo
para essas mães que hoje talvez estejam em choro, em desânimo, frustradas, desacreditadas, porque também estão passando pelo mesmo problema com algum ente querido no meio da família. Eu só queria lembrar de uma conversa que eu tive com o Mike. Ele chegou para mim e falou assim, que ele tinha vontade de ter uma amnésia para esquecer toda a vida dele do passado. Verdade. Aí eu pensei e falei assim para ele, Mike, se eu chegar para um drogado, um prostituído, e tentar falar qualquer coisa para ele, ele vai me dizer assim, o que tu és? O que tu sabes? Eu não vou ter argumento nenhum. Mas se tu chegares e te mostrar a tua vida do passado e a tua vida do presente, eles vão parar e pensar. Porque não é fácil. Passar o que ele passou e estar na posição que ele está hoje, eu acho que qualquer um que está numa situação dessa acha uma luz, como dizem, uma luz no fim do túnel. Acha uma esperança, sabendo que só tem um meio de você mudar de vida, que é Cristo. Amém. E ele encontrou e segurou. E ele agora ele pode falar com qualquer um drogado, com qualquer um que está na vida da prostituição e dizer, eu já estive no seu lugar, agora eu estou em Cristo. Amém. E uma outra coisa que eu aprendi na vida foi numa pregação, eu não lembro assim o versículo, mas ele diz assim, que tudo que você tem que fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Assim, é verdade. É isso aí. Amém. Amém. Mas é isso, pessoal. Eu queria poder... que Deus criou essa situação, esse momento. Eu estou aqui em Timbó, em Santa Catarina, né? Glória a Jesus. Eu passei por aí por algumas outras cidades. E maravilhoso foi quando chegou o dia que eu passei pelos perrengues, pelos aperreios. Não foi fácil. E sabe aquele sentimento que eu senti foi quando chegou o dia de eu vir aqui para Timbó. Por causa que, querendo ou não, mas é o desejo que estava no meu coração. E eu alimentei, falei, eita, graças a Deus que eu estou indo para casa de mamãe, entendeu? Por causa que eu me sinto como filho. Eu sei que aqui eu me senti bem, tranquilo, dormida, alimentação, e glória a Jesus. Então, eu louvo a Deus. E é a primeira vez que eu estou passando mais um dia, né, mãe? Eu passei como relâmpago. Então isso é motivo de gratidão, pessoal. E eu louvo a Deus por causa, além de mim, muitas outras pessoas passaram pela vida deles, aonde eles estenderam a mão, onde eles abraçaram, eles ajudaram. Eu lembro que o Eduardo sempre ia tocado. Quando eu trabalhava com o Eduardo não podia ver ninguém andando a pé que ele queria dar caro. Às vezes era numa rua que era longona, a pessoa descia do ônibus tinha que andar. Mas aí sempre ele parava na educação dele. Eu falei, você não quer uma carona? Sempre oferecia ali, ele sempre nesse braço. E uma coisa que eu sempre falo, mãe, quando eu vou por aí, é que aconteceu muitos fatos quando eu estava naquela vida perdida, é que a minha mãe, era o contrário que acontecia. Em vez da minha mãe sentir vergonha de entrar dentro de um shopping numa praça de alimentação para se alimentar junto comigo, por eu estar fedido, sujo, eu era o que ficava constrangido. Mas ela nunca olhou para minha aparência, se eu estava mal vestido, se eu estava sujo, se eu estava limpo ou não. Mas ela sempre ali me estendia a mão, me levava para me alimentar. Não sabia quem ia ficar a olhar, se eu falar, mas sempre ela esteve comigo em todo momento. E eu louvo a Deus e sempre, mesmo quando eu estou distante, mas eu nunca tenho esquecido de colocar esse casal em braço de oração. E assim, pessoal, que sirva também esse testemunho aqui de inspiração para a vida de vocês. E eu peço a cada um de vocês aqui do canal, que vai estar vendo esse vídeo, que vocês coloquem esse casal em braço de oração. Toda vez que você for orar, apresentem a mãe Suelen e o Eduardo, o presidente Eduardo Júnior, apresentem essa família que continua ainda sendo instrumento na mão de Deus para fazer aquilo que Deus coloca no coração deles. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Beijão no coração.